Bom, nesse vídeo vamos resolver a seguinte inequação logarítmica. A primeira coisa que eu vou fazer é, ao contrário do que muitos fariam, é jogar esse 3 como um fator multiplicativo desse log, né? Porque aí todos os termos dessa inequação vão ficar multiplicados por 3 e essencialmente a gente vai poder dividir a inequação toda por 3. Então, mantendo esses dois termos extremos inalterados e jogando esse expoente como um fator multiplicativo desse log, a gente vai ficar com essa seguinte equação, e aí basta dividir todo mundo por 3, já que 3 é um número positivo, então você não modifica esse sinal de inequação. E daí, dividindo todos os termos por 3, a gente fica com isso aqui. Agora eu vou utilizar aquela propriedade de aglutinar os logs, né? O log do produto vira uma soma, e aí a gente vai voltar, né, para isso aqui. Então, log de x que multiplica 2x mais 3. E se você quiser tomar nota disso, é importante, é uma propriedade, né? O produto dos logaritmandos é a soma dos logs desses logaritmandos. Então, essencialmente o que eu fiz foi meio que voltar, né, à operação. Se você tem a soma, basta você multiplicar os logaritmandos. Então, x vai sair multiplicando 2x mais 3. E o menor ou igual a log de 2, ele não é alterado, né? E como a base aqui dos logs é uma base conhecida 10, né? Quando a gente faz só o log e omite a base, significa que a base é o próprio 10. 10 é maior do que 1, né? Então, essencialmente, essa inequação ela vai ser resolvida a partir da análise desses logaritmandos x vezes 2x mais 3 e o 2 aqui, né? E, como eu disse anteriormente, a base é maior que 10, portanto, o sinal de inequação ele se mantém. Então você vai ter x vezes 2x mais 3 menor igual a 2. E, além disso, né, se você é atento, você deveria já colocar do lado aqui a simultaneidade também de que a condição de que o logaritmando tem que ser maior que zero. Mas eu vou fazer isso depois. Então vamos resolver essa função aqui de parábola, né? E resolver a inequação. Então, fazendo a distributiva, x vezes 2x dá 2x2 e x vezes 3 dá 3x. Então, você fica com isso aqui. Aí eu passo esse 2 para o lado esquerdo e você fica com essa equação de parábola para descobrir aí os sinais que tornam ela menor que zero. E daí você vai ter que fazer Bhaskara, né, para descobrir essas duas raízes. E, bom, fazendo Bhaskara você vai chegar nisso aqui. Eu já dei uma fatorada. Essa primeira raiz ela vai ser o 8 dividido por 4, que é 2. E essa outra raiz vai ser o menos meio, né? Quer dizer, 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 4 dá menos meio, menos com menos dá mais. Então, essa raiz aqui é o menos meio e essa aqui é o 2. E daí você tem que fazer a simultaneidade, como eu disse, de que o logaritmando é maior que zero. E isso aqui é maior que zero. E daí, fazendo aí a análise dos sinais, ou melhor, chegando a esses dois conjuntos de soluções, a princípio você tem isso aqui, né? Para essa parábola ser menor ou igual a zero, os valores x devem obedecer a esse intervalo aqui, ou seja, eles estão entre 2 e menos meio, ou entre menos meio e 2. E essa outra parábola que é um pouco mais fácil de analisar, basta que ela seja maior que zero, e aí você vê que uma das raízes é o menos 3 meios e a outra é zero. Então x é maior que zero ou x é menor que menos 3 meios. Bem facinho, né? E agora a gente faz a simultaneidade desses dois conjuntos de soluções. Então, entre esse e entre esse outro aqui que é composto por uma união. Fazendo aí o varalzinho, né? Eu vou primeiro listar no varal esse intervalo, então de menos meio até 2. De menos meio até 2 você tem isso aqui. E o outro ele vai ser constituído por dois segmentos de reta aí no meu desenho. Então, de menos 3 meios, ou seja, x é menor que ele, com a bolinha aberta, ou x é maior que zero com a bolinha aberta também, porque não tem a questão da igualdade, é só uma inequação mesmo.
Certo, agora como a gente tem esse símbolo lógico de interseção ou simultaneidade, você precisa dizer que pedaços aí dessas duas figuras que eu acabei de desenhar, ou três figuras, ocorrem simultaneamente. Então, na verdade são dois desenhos, né? Porque apesar de serem três segmentos de reta, são dois desenhos essencialmente. Então, eu preciso que você me diga a interseção desse conjunto aqui onde eu estou passando o mouse e este outro conjunto aqui. Claramente vai ser esse pequeno ramo aqui, né? Uma vez que ele está presente nos dois conjuntos, né? Então, de 0 até o 2, incluindo o 2, é a nossa solução. E aí eu pintei aqui de amarelo para ficar mais visível e, de fato, é isso aqui. E daí, escrevendo isso em matemática, em matematiquês, digamos assim, você vai ficar com essa escrita, né? O conjunto solução S é um conjunto formado por elementos reais que obedecem a esse intervalo aqui, que são positivos, né? Mas menores que 2. E daí, só para juntar o enunciado com o gabarito, a gente tem esse slide aqui, com o conjunto de solução e com a questão propriamente dita. Esse foi o vídeo e até uma próxima.